Bem com vocês? Hoje a gente vai estar aqui com o nosso amigo, irmão, professor, né, Paulo. E antes de começar, eu gostaria que ele fosse apresentado, né, através do seu pequenininho currículo, né, para a gente conhecê-lo um pouco melhor, talvez alguém não saiba, né, e tudo mais. E eu gostaria que o Cyrus, por favor, Cyrus, apresentasse essa figura tão querida para a gente aí, por favor. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu fiquei incumbido aí de apresentar o papai, né? Então, para mim é sempre uma honra falar do velho, né? Eu já posso chamar ele de velho agora, então é uma honra mesmo apresentar o meu pai, né? É, vou falar um pouquinho mais formal, né? Senão eu falaria papai, mas eu vou falar o nome. Paulo Castelar Perim é graduado em Psicologia pela Universidade de Coimbra, em Portugal, mestre em Psicologia Social pela UFES, doutor em Psicologia do Esporte pela Universidade do Porto, e quando o papai estava fazendo pós-doutorado em Educação pela USP, ele teve que interromper por ter contraído câncer no início de 2018, 27 anos como professor do curso de Psicologia da UFES também. E hoje ele trabalha atualmente, papai aposentou da UFES, né? E trabalha atualmente e há muito tempo como voluntário com atletas de alto rendimento, principalmente no vôlei, né? E também tem atletismo e etc. E atualmente atendendo pessoas em sofrimento por conta do Covid-19, principalmente profissionais da saúde. Falar um pouquinho do que não está no currículo, uma das grandes orgulhos que eu tenho no meu pai é que a casa dele é a casa de todos, né? Então, papai sempre foi assim, muito acolhedor, e tudo isso tem a ver até com o trabalho que ele está fazendo agora. Mesmo vendo o sofrimento das pessoas, conseguindo ajudar, e mesmo passando por uma fase difícil, ele consegue levar esse conforto para as pessoas que estão ali na linha de frente do Covid, né? Então é isso, não quero me alongar muito. Papai, te amo. Beijo, beijo, beijo. Obrigado, Cyrus. Ô, Paulo, eu quero ter um filho assim. Olá. Gente, eu vou me apresentar também, né? Meu nome é Cássio Tonassi. Eu fui convidado para ser o moderador dessa reunião, desse bate-papo, dessa convenção, dê o nome que quiser para isso, né? Para esse momento importante, profundo e descontraído também, né? Então, eu fui convidado pelo Paulo, pela Rosana, para poder falar, né, fazer a moderação. E eu sou membro da comunidade Bahá'í, né, daqui de Vila Velha, Espírito Santo. Se alguém não conhece ainda, a fé Bahá'í, né, que é a minha religião, a nossa religião, ela é uma religião mundial que ela surgiu em 1844 na antiga Pérsia, né, com a vinda de dois profetas, de dois mensageiros divinos, o Bab e Bahá'u'lláh. E essa religião, né, para resumir, para rapidinho aqui, porque o assunto é o Paulo, né? A fé Bahá'í, ela tem três princípios básicos, né? Primeiro, Deus é único. Então, a unidade divina, a unidade de Deus é um princípio Bahá'í. Segundo princípio, a unidade da religião. Todas as religiões são verdadeiras, mesmo que elas tenham ocorrido, surgido em eras, em locais diferentes, mas Bahá'u'lláh afirma: todas foram enviadas de Deus, né? E terceiro princípio, a unidade da humanidade. Somos diferentes em cor, em línguas, em regiões geográficas, mas somos todos unidos pela nossa raça humana, que é única, né? E esse momento que a gente está vivendo, a pandemia, está mais do que mostrando isso para quem não entendeu ainda, né? Então, essa é a nossa religião. E o Paulo, hoje, ele vai falar, né, sobre um tema profundo, um tema que nos preocupa bastante, né? E que não tem por que se preocupar tanto, até porque é uma única certeza que nós temos na vida, né? É a questão da morte. E eu gostaria, o Paulo pediu para eu ler para vocês uma oração Bahá'í. Antes eu queria fazer alguns combinados com vocês aqui sobre essa reunião nossa aqui. Primeiro, eu vou estar no chat, ok? Então, por favor,
O chat vai estar aberto, abram o chat, acompanhem, né? Quem quiser fazer algumas perguntas para o Paulo, pode fazer pelo chat, e depois a gente vai ter um momento onde eu vou fazer essas perguntas, talvez durante a reunião, ou então no final, né? Eu vou fazer uma leitura aqui delas e vou falar com o Paulo, para que elas sejam respondidas. E outra coisa que eu peço encarecidamente para vocês. O Paulo está vivo, tá? Ok? Né, Paulo? Então, se talvez algum de vocês recebeu aquele convite e ficou meio assustado com o que estava escrito no convite, né, e tal lá, não é para ter nada além do que o Paulo vai falar, com um clima de descontração que é típico dele. Né? Então, por favor, né, esse clima de descontração e tudo mais aqui é o que o Paulo vai tentar fazer, para que justamente a gente consiga dialogar com a morte da maneira como tem que ser falado, até porque é inevitável. Né? Então, Paulo, por favor, a palavra está contigo. Aliás, a oração, eu estava esquecendo, que você pediu para eu ler aqui. Então, gente, para que faça sentido, né, essa reunião, né, também, né, mais sentido ainda, o Paulo pediu para eu ler essa oração, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque no final a gente vai ler essa oração de novo, e aí vocês vão entender o porquê que o Paulo escolheu essa oração em especial aqui para iniciar esse momento. Ok? Então, vou lá, vou ler o texto aqui, uma oração de ajuda. Ela diz assim: Ó tu que estás te volvendo a Deus, fecha teus olhos a tudo mais e abre-os para o reino do Todo-Glorioso. A Ele, exclusivamente, pede o que quer que desejes. Dele, exclusivamente, busca o que quer que busques. Com um olhar, realiza ele 100.000 esperanças. Num relance, cura 100.000 doenças incuráveis. Com um vislumbre, aplica um bálsamo em toda ferida. Com um aceno, livra os corações dos grilhões do sofrimento. Assim ele procede. E que recursos temos nós? Ele cumpre a sua vontade. Ele ordena o que lhe apraz. Assim, te é melhor curvares a cabeça em submissão e colocar tua confiança no Senhor Todo-Poderoso. Abdul-Bahá. Paulo, é contigo, meu amigo. Boa noite. Agradeço a vocês todos por estarem aqui, né? No sábado à noite, mas também ninguém tem muita coisa para fazer mesmo, né? Não dá para sair, tem que ficar em casa, então isso é uma oportunidade única para a gente poder estar conversando sobre algumas coisas. Eu confesso que eu fui professor durante 27 anos e sempre achei muito fácil falar. Aprendi, né, com o tempo, a estar falando em público. E eu me sinto um pouco, não desconfortável, mas um pouco angustiado em poder estar aqui falando de alguma coisa que é muito íntima minha, não é? Porque é um processo que eu fui vivendo ao longo desses últimos 2 anos e meio, não é? E eu acho que era importante compartilhar com vocês algumas etapas desse processo para que vocês possam entender aonde eu fui caminhando e para onde eu cheguei, para onde eu estou hoje, não é? É claro que se eu perguntar para vocês se vocês vão morrer, todo mundo vai morrer, como o Cássio falou. A morte é uma coisa extremamente natural, não é? Onde existe vida, existe morte, não é? Acontece que na nossa sociedade, especialmente na sociedade ocidental, a doença e a morte, elas sempre foram vistas como castigo, não é? Como alguma penalidade. Então, você sempre ouve falar assim, fulano de tal era tão bom e morreu, como se só pessoas ruins morressem, não é? Fulano era tão gente boa e pegou uma doença tão pestilenta, coisa parecida, não é? Então, é difícil a gente entender, não é, que a morte é um processo natural, que todos nós vamos morrer. Eu diria, como psicólogo, não é, que a gente tem um certo mecanismo de defesa, de negação
da nossa própria morte. Então, a gente sempre acha que a gente não vai morrer, não é? Poucas pessoas, tanto que a gente evita conversar sobre a morte é um assunto tabu na nossa sociedade, na nossa cultura, não é? E, em geral, as pessoas temem ouvir falar sobre isso, não é? E aí, quando você adoece, não é? E você tem uma doença que é também estigmatizada, fica um pouco complicado. Então, por exemplo, eu pessoalmente, não é? Quando tive o diagnóstico dado, nem tive um diagnóstico assim claro pelo médico, não é? Em 2017, eu tinha feito o PSA, que é a medida de câncer de próstata, e era 2,8 o meu PSA. Normal, tranquilo. E final de 2016 eu tinha feito uma cirurgia bariátrica e em outubro de 2017 eu decidi então fazer a abdominoplastia, que seria a retirada dessa pele que fica na barriga. Eu falei, não vou fazer, decidi fazer. Quando eu fui fazer o exame e nesse exame foram detectados 6 nódulos no meu fígado, não é? E eu achei interessante porque o médico cirurgião que tinha feito a minha bariátrica me chamou no consultório para conversar. Eu falei, eita, coisa até feia, porque se ele está me chamando, nunca me chamou para conversar assim. Aí cheguei lá, ele falou, olha, você está com 6 nódulos, precisa procurar um oncologista para ver o que está acontecendo. Eu falei, beleza. Fui no oncologista, um oncologista que faz biópsia, né? Ele virou para mim e falou assim, olha, o senhor tem que esperar 40 dias para poder fazer uma biópsia do teu fígado. Eu falei, mas por que 40 dias? Por que a gente não pode fazer logo? Ele falou assim, porque tem 90% de chance disso não ser nada. Eu falei, tá, meu irmão, mas 10% é o meu fígado, não é o seu. Ele começou a rir e falou, não, é que não tem jeito mesmo, tem que esperar para ver o que vai acontecer. Até aí, eu estava tranquilo, falei, tá bom, não é? Seja o que for, eu acho que eu tenho coragem suficiente para encarar e tudo bem. Passado esses 40 dias, eu fui fazer de novo a ressonância magnética, né? E aí aqueles que eram 6, eram agora 13 nódulos. E nessa época eu chamei meus 2 filhos e falei para eles, olha, eu estou com câncer, não é? Isso aqui é câncer. Meu filho Cirus falou, pai, você não é médico? Como é que você sabe disso? Eu falei, filho, está aqui. Se isso aqui não for câncer, eu estou ferrado, porque deve ser uma doença pior ainda, não é? Aí passei por uma série de exames, não é? E o meu fígado estava completamente tomado. O que veio para minha geração, para quem é da minha geração sabe disso, não é? Você tem um diagnóstico de câncer com metástase em fígado e osso é igual morte. Então eu achava que ia morrer, entendeu? Achava que ia morrer. Falei, tá bom. Não foi isso que eu tinha combinado com Deus, não foi isso que eu tinha combinado com a vida. Meu combinamento é que eu ia morrer com 100 anos, dia do meu aniversário, mas tá bom, sem problema. E nisso eu montei um grupo de WhatsApp, era eu, meus 2 filhos e minhas 2 noras, onde a gente ficava trocando informação, e eu sempre estava brincando. Brincava sempre com isso, sempre, porque era a minha forma de lidar com as minhas angústias, era brincar mesmo, não é? E teve um dia, que era um sábado, acho que era março de 2018, antes de eu começar o tratamento, que eu comecei no dia 1º de abril, não é mentira, mas foi dia 1º de abril, não é? Em março de 2018, eu estava sentado na minha casa, sozinho, e de repente eu comecei a pensar que eu não ia ver o casamento do meu filho ia casar em agosto, que eu não ia ver o crescimento dos meus netos. Começou a bater um desespero muito grande em mim. Eu liguei para o meu filho, para o Cirus, falei, Cirus, vem cá. Ele falou, o que está acontecendo, pai? Quando eu falei de novo, vem cá, eu já estava chorando. Aí ele veio, eu chorei. Aí ele falou, tá vendo, pai? Eu sabia que você estava enganando a gente. Eu falei, não, Cirus, você está enganando. Quem está enganado é você. Isso aqui é o momento. Eu sou um ser humano, então nesse momento eu estou assim. Mas, assim, 90% do tempo eu sempre brincava, estava sempre levando de boa isso. Eu lembro, há uma cena interessante que eu continuei trabalhando com voleibol,
como meu filho falou, não é? E fiz uma viagem, não é? Com alguns atletas com quem eu trabalho, e é uma cena engraçada, porque estava um atleta, que é uma menina de 20, 21 anos, um atleta que eu trabalho, que é o André, não é? E o Lucas, que é o técnico dela. A gente estava sentado no quarto do hotel, conversando, brincando, e o André vira e fala bem assim: Paulo, qual é o teu ascendente? Eu falei câncer. Quando eu falei câncer, ele começou a rir, e eu também comecei a rir, não é? A gente começou a rir muito. E aí o Lucas falou assim: vocês estão rindo do que eu estou pensando? Eu falei: aham, pode rir, não tem problema. Entendeu? Foi uma maneira que eu fui encontrando para estar elaborando isso tudo, não é? Por quê? Porque era muito pesado, é muito pesado. As pessoas, elas têm, primeiro, elas têm um pouco medo de você, né? Como se você representasse a morte. Então as pessoas acham que em qualquer momento você vai morrer, não é? E em primeiro momento também passei por isso, né? O ano de 2018 foi um ano em que eu achava que eu ia morrer e que isso era certo, não é? E aí acontecem algumas coisas engraçadas, não é? Amigos que te procuram porque meio que querem despedir de você, amigos que te procuram para falar para você: olha, você tem que pensar positivamente, você não pode pensar negativamente, não é? E aí eu queria partilhar com vocês uma história da Márcia Cabrita, vocês se lembram dela? Ela fazia o programa Sai de Baixo, e a Márcia Cabrita, ela morreu com câncer de ovário. E quando perguntaram para ela, deu uma entrevista maravilhosa, em que ela fala bem assim: quem é que pode ter um pensamento positivo com um diagnóstico desse? Ela falou assim: eu não sou Mulher Maravilha, eu não moro na Marvel, eu moro na Gávea. Então, quando eu fui dar a voltinha da Mulher Maravilha, eu dei uma voltinha me segurando nas pessoas que eu amava. Eu estava muito mais para figurante da lista de Schindler do que para a Mulher Maravilha, não é? E aí ela questiona algumas coisas que estão ligadas à questão do câncer, que não estão ligadas a outra doença. Que é, ela fala bem assim: olha, as pessoas vêm para mim e falam assim: o amor da tua filha vai te salvar, Deus vai te salvar, tenha fé que você vai se curar, não é? E ela falava isso, falava: tá, então quer dizer o quê? Que se eu morrer é porque eu não tinha fé? Se eu morrer é porque eu não amava suficientemente a minha filha? Não é? E a Márcia, ela de fato veio a morrer em 2017, não é? E essa ideia de que você tem que vencer o câncer, sabe? Ninguém fala que você tem que vencer uma batalha contra a pneumonia ou contra não sei o quê, não é? As doenças, elas aparecem, não é? E o câncer tem esse estigma mesmo, não é? Eu me lembro que uma das coisas mais difíceis para mim, assim, de enfrentar, não é? Que é uma certa, aquilo que a gente chama de uma certa tentativa de morte social, não é? Que as pessoas, elas começam meio a temer você, né? E eu lembro do dia 30 de setembro de 2019. 30 de setembro de 2019. 30 de setembro de 2019 eu tive uma dor muito grande, muito grande mesmo. Meu corpo doía muito, 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 a ponto de eu ajoelhar no chão e pedir a Deus que eu morresse, porque eu não estava aguentando de tanta dor, não é? E no dia 1º de outubro, era outubro rosa, não é? Eu raspei minha cabeça, tirei a sobrancelha, depilei barba, depilei tudo, para ir no lançamento da campanha do Outubro Rosa, que se deu no governo, no Palácio do Governo. Estava eu lá, sentado, com várias pessoas que eu conheço, que trabalham comigo, que eu trabalho com eles, como trabalhei com eles durante muito tempo como voluntário, não é? Ajudando as pessoas que vivem com essa doença e os familiares, não é? E lembro que quase no final, eu estava com muita dor, e quase no final disso, uma poetisa começa a falar, a declamar um poema, e nesse poema ela falava assim: que tudo que em mim é ódio, mágoa, rancor, dor, torna-se tumor. Eu falei: meu Deus, o que essa mulher está falando? Ela está falando que além de eu ter uma doença incurável, eu sou responsável por essa doença. E aqui, se tem psicólogo na sala, eu não estou negando
a importância das questões psicossomáticas. Só que reduzir a questão da doença a um único fator, eu acho isso muito limitante, muito perigoso, não é? E eu me perdi um pouquinho aqui, deixa eu só me achar aqui, né? Há uma amiga minha que eu gostaria de fazer referência a ela, não é? Que ela me apresentou um texto do Guimarães Rosa muito legal, que fala assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e depois afrouxa, e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, não é? Então, eu acho que é isso que me impulsionou sempre a lutar contra as minhas dores e, principalmente, a buscar tratamento, não é? Eu descobri que eu tinha um câncer que não tinha cura, não é? Pelo menos por enquanto não tem, não é? Porque era um câncer de próstata com metástase no fígado e nos ossos, não é? E tem uma história engraçada, porque aí começa a minha história de me voltar um pouco mais para as minhas questões espirituais, para buscar, que não é uma característica só minha. Eu vou mostrar a vocês que outras pessoas que vivem a mesma situação também acabam por recorrer a essa espiritualização, não é? Eu me lembro que eu saí daqui e fui para Curitiba, porque duas amigas que tinham câncer, eram professoras do departamento de psicologia, como eu fui, não é? Elas tinham um médico lá, que era muito bom, e eu fui lá consultar com ele, consultei com ele, e foi nesse dia que ele disse para mim uma coisa que foi muito engraçada. Ele falou assim: porque o senhor está num tratamento paliativo. Quando ele falou isso, eu fiquei tão baratinado. Eu falei: para que eu vou fazer isso? Ele falou: para você não morrer. E aí eu expliquei para ele que eu já tinha começado a fazer um tratamento, né? E ele falou: olha, eu teria colocado você em quimioterapia e não nesse tratamento. Mas, se o tratamento está dando certo, beleza. Tudo bem. O que aconteceu com esse tratamento que é interessante? Quando eu descobri que eu estava com câncer, o meu PSA era 730. PSA, lembra, é medida de câncer de próstata, que na minha idade, o normal, até 3 é normal. Tá? Eu tinha 730. O médico, quando eu comecei o tratamento em abril, ele falou: olha, a gente vai pegar abril mais junho. Em junho, você vai fazer novamente os exames. Se em junho o teu PSA tiver menos que 500, você pode agradecer a Deus. Eu falei: tá bem. E aí eu comecei um processo, de fato, de começar a cuidar um pouco mais das minhas questões, não só de espiritualidade, mas de crescimento humano, não é? E foi muito interessante, porque em junho, quando eu fui fazer exame, o meu PSA, que ele falou que abaixo de 500 já estava bom, era 8. Era 8. Entendeu? Então, eu tinha tido um ganho extremo nisso. E eu tinha começado um processo, não é, que, na verdade, é disparado a partir de um livro que eu li, do James Hollis, chamado A Passagem do Meio, não é? A miséria do significado da meia-idade. O que ele fala neste livro? Neste livro, ele chama a atenção da gente sobre as fases da vida em que a gente passa. Fala sobre a infância, a adolescência, a idade adulta e fala sobre a virada, não é? A virada da metade da vida para o final. E ele coloca isso não como algo cronológico, alguma coisa mas ele fala como atitudes e vai mostrando algumas atitudes. E o que ele diz? Ele fala assim: se você ainda está esperando que alguém venha te salvar, acredite, você ainda está na infância ou na adolescência. Você ainda não passou essa virada da metade da sua vida para outra metade. E, entre outras coisas, não é? Ele chama a atenção de você se ver conectado com o universo. Que você pode chamar o nome que você quiser, ele diz no livro, de Deus, de energia, do que você quiser. Mas você tem esse sentimento de conexão.
que você está conectado ao mundo e às coisas. E ele fala que é excelente, não é, se você pudesse fazer meditação, não é, para tranquilizar a sua personalidade, o seu espírito, a sua alma, o nome que a gente quiser dar também. Por quê? Porque quem sofre dessa doença não pode se estressar, não pode se deprimir. Por quê? Porque se isso acontece, o seu sistema imunológico baixa. E então eu comecei a fazer isso continuamente. Então, eu acordava às 5 horas da manhã, como acordo até hoje, para tomar medicação, e de 5 até às 6, que era o horário que eu não podia me alimentar, eu aproveitava para fazer meditação, exercícios de respiração, meditação, e depois fazia as minhas orações. Não é? E aí começa, então, uma relação espiritual que eu acho que tem bastante me segurado na vida, não é? E me ajudado bastante. Não é? E é interessante, porque nesse percurso eu fui aprendendo uma série de coisas. Não é? E aprendendo o quê? Não é? Lembra que eu falei que todo mundo aqui sabe que vai morrer. Não é? Mas, e por que o título Dialogando com a Morte? Não é? Porque eu aprendi que eu vivo com a morte dentro de mim todos os dias, como vocês também. Não é? Talvez vocês vão morrer antes de mim até. Mas, só que quem tem uma doença crônica, uma doença que não tem cura, não é? Uma doença que te ameaça durante todos os dias, é como você passa como a lidar com a morte todos os dias. Ela está ali, do teu lado. Então, eu sempre falei brincando que eu comecei a conversar com ela, a dialogar com ela e negociar e falar um pouco sobre isso. Não é? E me lembrei agora de uma coisa, um filme do Bob Fosse, chamado All the Jazz. É um filme da década de 80, muito interessante, porque ele faz um filme sobre a morte. Não é? E nesse filme, a morte é uma mulher belíssima, belíssima. Ele está fazendo uma peça, montando uma peça de teatro sobre a morte, não é? Não sei se alguém já viu esse filme, mas se não viu, vale a pena, não é? Ele está fazendo essa peça e ele mesmo está morrendo. Então, o que acontece? A morte aparece para ele como uma mulher muito bonita que começa a seduzi-lo devagarzinho, começa a conversar com ele, a seduzi-lo para que ele possa, então, no final do filme ele acaba morrendo porque ele acaba se apaixonando por ela, né? Quebrando um pouco o estigma dessa coisa da morte como uma coisa terrível e que nos ameaça tanto, né? E ameaça a mim também. Não estou dizendo com isso que não me ameaça, que eu não tenho medo, que eu não tenho... Porque eu tenho, não é? Mas eu aprendi uma coisa, que já que eu sei claramente que eu vou morrer, espero que seja disso, né? Eu brinco com meus amigos e falo assim, pô, eu tenho uma doença terrível, eu faço questão, agora eu quero morrer disso, eu não quero morrer atropelado, morrer de Covid, não sei o quê, não. Eu faço questão agora de morrer desse câncer, porque, né, é esse aí que eu convivo com ele todos os dias. Não é? E aí tem uma coisa que eu acho uma vantagem, que é você poder se preparar para se tornar uma melhor pessoa. Vamos pensar com todo mundo junto aqui. Todo mundo vai morrer, não é? Olha a vantagem que você tem quando você pensa que você pode se preparar para o seu passamento. Todo mundo vai fazer isso. E aí, o Gilberto Damstein, que eu acho que vocês sabem quem é, foi o fundador do Catraca Livre, um jornalista muito, muito famoso. Ele escreve uma frase que eu acho fantástica, que eu gostaria de ler para vocês. Ele fala bem assim: câncer é algo que eu não desejo para ninguém, mas desejo para todos a profundidade de se deparar com o limite da vida. Não queria ter ido embora sem essa experiência. Olha que interessante, não é? Ele fala, eu não desejo para ninguém isso, porque é muita dor, muito sofrimento, é médico, é buraco, você é furado todo dia. Mas ele fala bem assim, mas eu não queria ir embora sem passar por isso, sem ter tempo de me preparar, sem poder amar
não é? Sem poder aproveitar a minha vida, aproveitar o meu tempo. E o que seria aproveitar o tempo? Na minha perspectiva, pelo menos, não é? Não é sair para ir bebendo, fazendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aproveitar o tempo, para mim, é me tornar, cada dia, um ser humano um pouco melhor. Então, eu tenho exercitado isso, sabe? Estou muito longe ainda de conseguir grandes coisas, grandes feitos. Mas me tornei uma pessoa menos ansiosa, uma pessoa mais tolerante, não é? Porque você começa a olhar para o outro, não é? E ver que ele está no processo dele de crescimento também, não é? E é uma questão que eu acho que é interessante, que eu tive alguns problemas em relação a ela. Uma vez um amigo meu virou para mim e perguntou assim: Paulo, você já se perguntou por que você? Eu falei, não, nunca perguntei por que eu. Ele falou, não. Eu falei, não. Pode ser eu, pode ser qualquer pessoa, não é? Eu conheci várias pessoas, eu estava dentro do avião e uma mulher sentou do meu lado e falou que o filho dela de 4 anos tinha câncer. Conheço um monte de gente que tem câncer, conheço um monte de gente que morre e nunca me perguntei sobre isso. Aí depois uma pessoa virou para mim e falou assim: você já se perguntou para quê? E eu, há uns 2 anos atrás, meio nervosinho, falei: não, para quê? Para que eu vou perguntar para quê? Entendeu? Depois eu comecei a perguntar de fato: para quê? Para quê? O que eu poderia fazer com isso? Não é? O que eu poderia tomar de aprendizado para mim, não é? Em relação a esse momento da minha vida? Não é? O que isso poderia trazer de transformação pessoal para mim? Não é? E eu tive muita dificuldade, não é? Quando, por exemplo, eu participei uma vez de um evento, Bahá'í, onde falava sobre o propósito de Deus, não é? E aquilo foi para mim angustiante, porque entender que isso poderia estar dentro de um propósito de Deus para mim, eu consegui entender, mas eu não consegui entender quando você pensa numa criança, quando você pega e você pensa em pessoas que passam por sofrimento muito atrozes, não é? E eu tive muita dificuldade em relação a isso, de conseguir lidar com isso, não é? E aí, desculpem, eu estou meio disperso assim, mas eu acho que é difícil mesmo, né? Meu doutorado foi em resiliência, né? Então eu estudei bastante resiliência. E resiliência é a capacidade que o ser humano tem de enfrentar uma dificuldade, mas, para além de enfrentar a dificuldade, é tirar ganhos positivos dentro dessa dificuldade. E eu acho que é isso que eu tenho tentado fazer, é tirar ganhos positivos da dificuldade que eu vivo, não é? E acho que uma das coisas que eu tenho conseguido, não é essa aproximação com o espiritual, essa aproximação com o outro, não é? Com amar as pessoas, com amar um pouco mais, por respeitar mais as pessoas, por respeitar mais a mim mesmo, por amar mais as pessoas também, não é? Tem uma frase que o Oswaldo Montenegro fala num poema, que ele fala bem assim, que a arte nos aponte uma resposta, embora ela não saiba, não é? E eu acho interessante isso. E aí eu fui ver também assim, algumas coisas ligadas à arte, não é? Que fala sobre o morrer, sobre a morte, não é? Sobre a dor. E tem coisas tão bonitas, não é? Por exemplo, eu estava hoje falando com o Cássio, aí mostrei ele uma música que é do Nogueira, esqueci, do pai lá, do pai do Diogo Nogueira, né? Que ele fala bem assim: João, a vida é mesmo uma ilusão, a vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu. Então, na verdade, eu acho que a nossa grande preocupação é a vida, é em viver, não é? E se, não é? Eu acho que também tem esse contrassenso, porque eu acho que a gente é contraditório mesmo, né? De pensar, não é, que eu quero viver, eu quero poder chegar lá, se Deus me permitir, na minha melhor paz,
para poder fazer o meu passamento na minha melhor paz, né? E hoje é engraçado, porque falar de morte hoje é algo, infelizmente, quase que, bom, corriqueiro com certeza, né? Todos os dias a gente vê tantas pessoas morrendo, não é? E, bom, eu não sei qual é o tempo aí, se a gente abre para questões, se eu continuo falando mais. Ah, sim, me lembrei de uma coisa importante. Há um ano e meio atrás, um amigo, o Beto, que está aqui, eu acho, ele virou para ele e falou assim: Paulo, me diz uma coisa, e essa coisa da dor? Não é? Para que você acha que serve a dor? E eu respondi para ele assim: eu acho que a dor ela serve para que a gente nos preparar para a morte, para que a gente queira morrer. Porque dói tanto que você fala: pô, quero morrer, porque aí pelo menos eu me livro disso. E eu voltei depois a falar com ele, um ano depois, eu falei: Beto, olha, eu estava completamente enganado, cara. Como eu estava enganado com essas coisas de meditação, de oração que eu venho fazendo, né? Eu acho que a dor, ela faz com que você se torne uma pessoa melhor, sabe? E a dor, um amigo meu disse um dia desse muito bacana. Ele falou assim: Paulo, a dor, ela mostra como a gente está vivo, não é? Como a gente está pulsando ainda pela vida e lutando pela vida, não é? E é isso, galera. Se vocês querem colocar algumas questões para me ajudar, eu agradecia. Porque senão eu vou continuar falando aqui. O professor tem essa coisa de não parar. Ô, Estou ouvindo Paulo, alguém. é o Cássio. Diga. A gente está percebendo a forma como você lida com tudo isso, né? E aí, cara? E quando chega alguém para você, sabendo da sua história, da sua situação, e não tem a mesma capacidade, a mesma reação que você tem por essa notícia? O que você faz quando a pessoa chega esperada e começa a chorar e fala alguma coisa, ou então fica numa situação, uma saia justa? A que eu ouvi melhor, assim, há duas coisas que você perguntou, agora eu lembrei. São duas coisas legais que eu acho. A que eu ouvi de melhor foi uma pessoa que virou para mim e falou assim: cada um tem a doença que merece. Eu falei: nossa, que beleza. Eu pensei que, meu Deus, né? E depois a gente até pode falar sobre isso. Mas eu estava o ano passado numa conferência sobre o Novembro Azul, não é? Que é sobre câncer de próstata, e uma moça virou e falou assim: professor, posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Não, é porque eu não conheço ninguém que está morrendo. Eu falei: não, o povo todo que está aqui está morrendo, olha, está todo mundo morrendo, não sou eu não. Aí eu ri, brinquei, mas não, mas pode falar, o que você quer? Não, só entendeu. Eu falei: entendi, pode falar. Ela falou: porque eu tinha uma amiga que tinha câncer e morreu. E eu fiquei muito preocupada, porque eu não sabia o que fazer para ajudá-la, não é? Eu falei: olha só, aí tinha uma senhora na mesa falando comigo, eu falei: eu vou fazer com ela para você não chorar, não é? Eu pedi para ela me dar a mão dela, ela me deu, eu segurei, falei: aperta. Ela apertou, eu falei: isso aqui, ó. É isso aqui o que você pode fazer para ajudar alguém que está passando num processo de dificuldade, não é? Quantas pessoas, por exemplo, estão perdendo pai, mãe, filho, amigos, não é? Infelizmente, a gente não pode segurar na mão, literalmente, né? Mas a gente pode abraçar, pode acalentar, não é? De outras formas, né? Mas o que você precisa é isso. Agora, eu acho que assim, a minha posição hoje é uma posição de compreensão completa. Porque se a pessoa ela se aproxima, primeiro, ela não tem uma intenção má, entendeu? Ela simplesmente está vivendo uma outra realidade, que não é a minha, não é? Ela está vivendo o processo de desenvolvimento dela. Não estou dizendo que o meu é maior, não. Eu acho que o meu é menor, sabe? Porque eu acho que só é o processo dela, de crescimento e desenvolvimento. O meu está aqui, está colocado dessa forma e é nessa linha que eu pretendo continuar. Eu acho que assim, a única coisa que eu evito é quando eu me vejo em situações que eu acho que elas podem ameaçar
a minha meta de me tornar uma pessoa um pouco melhor a cada dia. Não sei se responde a sua questão. Responde. Paulo, estão perguntando aqui para mim aqui, ó, perguntando, né, passando para mim aqui, falando assim, gostaria que ele falasse sobre o ponto de vista da sua espiritualidade, talvez da sua religião, do ponto de vista Bahá'í sobre a morte. Ok? Dia desse, eu estava com... o assunto não é esse, né? Estou vivo, dialogando com a morte, mas estou brincando, só brincadeira. Estava com um amigo meu um dia desses, que é um grande amigo meu, talvez o meu melhor amigo. Eu lembro que quando eu liguei para ele, porque ele não mora aqui, mora em Curitiba, eu liguei para ele para falar para ele pessoalmente, ou via telefone, né, que eu estava com câncer. Ele virou para mim e falou assim, puxa, cara, eu sabia que eu te amava, mas nem eu mesmo sabia o quanto eu te amava. Olha que bonito, né? Achei aquilo foi acalentar a alma mesmo, assim, não é? E aí, dia desse, eu fui para Curitiba de novo, porque um dos médicos meus é lá, né? E a gente estava junto e ele me perguntou exatamente isso, né? Como é que eu via isso, não é? E aí, a coisa que eu mais gosto dentro da fé Bahá'í, da metáfora que eu mais me identifico, é a questão da gota voltando para o oceano, não é? Que é você é como uma gota que retorna para o oceano, mantém a sua identidade, mas volta ao pertencimento. Aquela ideia lá que o James, não sei das quantas agora que o papel caiu no chão, fala no livro dele sobre a segunda metade da vida, a sensação de pertencimento ao todo, não é? Então, eu acredito que há uma continuidade da vida, não da vida como ela é agora, não é? Mas da continuidade da espécie. Desculpa, da espécie não. De mim como sujeito, de uma outra forma, não é uma forma espiritual. No momento em que esse corpo, ele abriga o nosso espírito, a nossa alma, seja lá como você queira chamar, não é? Quando ele se quebra, não é? Essa alma, como um pássaro, ela é libertada, não é? Então ela pode voar e ela pode ir para os outros mundos, as outras existências divinas. Penso que é isso, mas se você quiser ajudar aí, Cássio, também. Não. Paulo, perguntaram aqui também, falaram aqui no chat que eu vi aqui para cima, aqui, falando sobre a questão da responsabilização. Você tocou nesse assunto, né, provocou alguém aqui, eu queria te fazer uma pergunta com base nisso aqui também, tá? Você já foi responsabilizado, culpado pela doença que você adquiriu ou desenvolveu? Algumas pessoas, elas fazem isso, sabe? Elas acham que você, por ter feito alguma coisa, ter passado por um estresse, isso pode ter produzido em você o câncer. Mas o que a gente sabe, na verdade, não é? Primeira coisa que a gente tem que saber, todo mundo vai morrer. E para morrer, tem que adoecer. Se Deus quiser, se a pessoa tiver sorte, né? Porque muita gente no Brasil morre de tiro de bala perdida, assassinato, atropelado, acidente de carro, de 50 milhões de maneiras, não é? Quem tem sorte morre de uma doença, não é? Mas é engraçado, é só em relação ao câncer, porque em relação às outras doenças você não vai ser responsabilizado. A não ser, tipo assim, claro, você, sei lá, agora na Covid, né? Você está aí, está sabendo tudo, aí você sai na rua sem máscara, sem nada, chega em casa, não está nem aí para nada, você está meio que sendo responsável não só pela sua, como da morte das outras pessoas também, entendeu? Mas eu acho que há uma tentativa, sim, de estigmatizar o câncer como algo que eu mesmo produzi em mim. Porque
o que eu acho interessante é o seguinte, é que se eu produzir em mim, por que eu não posso desproduzir, então? Porque seria fácil desproduzir, não é? Ok. Eu estou vendo que o Sábio colocou ali, você tem razão, Sábio. Ele quer reclamar. É que a gente, quando fizemos o convite, colocou lá doença terminal. E aí uma amiga minha imediatamente ligou para mim e falou: Paulo, você está com doença terminal? Eu falei: não, calma, saiu errado. Então. Mas não é terminal, é crônica. Claro, Né? claro. Posto que eu sou seu colega nisso, eu entendo desse assunto, né? Começa por aí. Sim, senhor, meu amigo. Então, Meu querido amigo, tive o prazer eu falo com autoridade. Né? Então, mas o que ocorre são duas coisas interessantes, né? Permita ao grupo aí fazer a intervenção. Por Primeiro favor. que, quando a gente vai ver a literatura científica, grande parte, se não a maioria dos trabalhos que a gente lê, não fala de um doente com câncer. Aquilo que está ali não é um doente com câncer. É qualquer outra coisa, menos um doente com câncer. O que equivale a dizer o seguinte, que tem algo de subjetivo ali que é indetectável, né? Que não é possível observar, que só o sujeito que tem consegue entender. Agora, por que eu digo que não é terminal? Né? Porque com os avanços hoje da medicina oncológica, você não sabe mesmo quanto tempo você consegue viver, né? É o que minha médica fala. Tem gente que chega lá, você está com a cara boa e tudo, morre na semana seguinte. Tem outro que chega todo ferrado, está vivo há 12 anos, né? Então, assim, não dá para dizer mesmo que é terminal, tá? Eu Assim, lembro de uma história, sabe, muito interessante. Quando eu fui ao SECOM, pela primeira vez, eu estava sentado. O SECOM é o Centro Capixaba de Oncologia. Fica do lado do Shopping Vitória. Eu estava sentado na sala da recepção, aí aparece uma aluna da psicologia. Ela vira, que trabalha lá, ela vira para ele e fala: Paulo, o que você está fazendo aqui? Eu falei: o shopping estava muito cheio, eu vim para cá. Ela começou a rir. Ela começou a rir e falou: você também? Eu falei: eu também. Aí ela me mostrou um camarada, falou: tá vendo aquele camarada ali? Eu falei: pô, esse homem, há 4 anos atrás, ele foi diagnosticado, os médicos deram a ele 4 meses de vida, um mês de vida ele estaria morto. Aí o médico chamou para ele e falou: olha, tem um tratamento alternativo lá em São Paulo, não sei de quê, vai lá e tenta. 4 anos depois, esse homem estava lá, feliz da vida. Então, quer dizer, não de alta, curado, né? Entre aspas. Entre aspas, curado. Entre aspas, bem. Muito bem. Entendeu? Tocando a vida dele, normal. Entendeu? Então, é claro que hoje, em termos de ciência, né, a gente não pode falar isso. Porque a ciência, por exemplo, o remédio que eu tomo, eu vou mudar agora a medicação, mas o remédio que eu tomei durante 2 anos, há 3 anos atrás, ele não existia. Não é? Por exemplo, eu nunca fiz quimioterapia. Não é? Nunca foi preciso fazer quimioterapia. Eu vou mudar a medicação agora e não vai ser para quimioterapia ainda. Entendeu? Então, quer dizer, eu concordo plenamente. E ainda se a gente pensar, só tem uma coisa que me incomoda assim, um pouco, não é? Que é quando você vai para o lado da espiritualidade e as pessoas falam assim: Deus no comando e Deus vai te curar. Não necessariamente. Não necessariamente. Não é? Eu posso acreditar em Deus e Deus... Pode ser que não seja esse o propósito de Deus. Só pode ser que seja a hora de eu morrer mesmo. Paciência, se for. É uma aleatoriedade. Aleatoriedade é absurda. Não dá para prever coisa nenhuma. Sim. Nem quem está aparentemente são hoje consegue garantir que ele não tem um câncer, né? Sim. Então, é absolutamente aleatório. Agora, como é que você lida com essa história da aleatoriedade? Porque alguém perguntou para você, por que você, né? Então, eu achava que nada a ver. Foi você também, né? Foram outras pessoas que a gente conhece. Podia ter sido minha mãe, não foi. Minha mãe tem 96 anos, vai fazer 97, está aí, saudável, super tranquila, entendeu? Eu conheço crianças, eu acho que é completamente aleatório. Agora, nós temos um estilo de vida, não é?
que produz isso. Veja bem, o quanto de agrotóxico, por exemplo, que foi liberado recentemente no Brasil. Não é? O que a gente come, o que a gente bebe, a nossa alimentação, cigarro, obesidade, o ar que a gente respira. Tem muitos fatores que propiciam, além de uma coisa interessantíssima, não é? Que é o aumento da longevidade. Então, por exemplo, os médicos que eu consultei, vários especialistas em oncologia, especialistas em câncer de próstata, eles falam que 100% dos homens vão ter câncer de próstata. A questão é que muitos vão morrer sem saber. Então, tipo assim, claro que ter um câncer de próstata aos 56 anos, foi quando eu tive, é um pouco novo. Mas o cara que tem 80 anos, certamente ele tem. E nem vai nem mexer, porque a média de vida do brasileiro é 75. Ele já está com 80, 83. Não é? E qual o problema? Tipo assim, né? Então, é uma coisa que é quase dentro da normalidade, que muitas doenças vão aparecendo, né? Coisas que antigamente não apareciam porque a gente morria muito antes. Ô, Paulo, Diga. apareceram umas perguntas bem interessantes aqui no chat. Vou fazer aqui. Eu vou fazer de acordo com a ordem que a gente está conversando. Talvez não foi a ordem que chegou, tá? Então, Tá bom. vou usar, não é um critério democrático, é um critério da lógica do Cássio. Tá bom? Vamos lá. Tá bom. Perguntaram assim, ó. Primeiro, Paulo, você acha que essa consciência... Foi o Adriano que fez. Vou entregar aqui quem está falando, hein? Quem está perguntando. Pergunta assim, Paulo, você acha que essa consciência da morte como uma companheira diária faz com que você ressignifique a sua relação com a vida? Hoje você se sente mais vivo? Olha só. Cara, tem que ler o cara que eu falei, Gilberto Dimenstein. Dimenstein. Cara, ele tem uma análise tão bonita, tão bonita. É claro que sim. É claro que você começa a dar um outro valor à sua vida, né? As coisas tomam outra dimensão, desde as flores, de tudo que você hoje respira e que você aprecia e que você quer estar junto, quer estar perto, não é? Quer aprender com isso, não é? É impressionante. É como que ele fala disso no sentido de como aguçou nele o desejo da vida, não é? Porque ao se deparar com a nossa, como fala, com a nossa, isso traz um significado a dar uma importância muito grande a coisas que não tinham tanta importância e deixar outras completamente para lá, sabe? Que não tem importância nenhuma. Você brigava por coisas que você ficou olhando hoje. Meu Deus, como que eu perdi tanto tempo por causa de tanta bobagem? Não é? E assim, eu tenho aprendido muitas coisas com meu neto. Eu tenho um neto, tenho 3 netos, né? E meu neto mais velho, ele é um sábio para mim. O garoto é um gênio. Dia desse, a gente estava indo almoçar, antes da Covid aí, né? E eu estava com a mão, assim, dando a mão para ele. Falei, Theo, a gente tem que almoçar, né? Ele falou, vovô, baixa aqui. Aí eu baixei, ele veio com a mãozinha na minha boca, falou assim, tem que não, vovô, tem que nada. Eu falei, que isso, Theo? Vovô, tem que não, tem que nada. Aí que eu entendi o que ele estava falando. Eu falei, mas a gente pode ir? Ele falou, pode, vovô. E aí eu falei, putz, um garoto de 5, 4 anos me ensinando a um homem de 60 anos que eu não tenho que nada. E aí você descobre que você não tem que nada. Entendeu? Que você precisa ter buscar outros significados na sua vida. E ela é ressignificada. Não tem como não ressignificar. Não é? Ninguém passa impune por isso. Por isso que é tão legal. Assim, aquilo que ele fala lá, né? Eu não desejo câncer para ninguém, mas desejo que todo mundo possa passar por essa experiência. A experiência de se saber de saber mortal, saber que eu vou morrer, sabe? Porque aí tudo
toma uma outra dimensão. Vamos pensar, junto aqui, pensando na Covid agora aí, não é? Você saía para encontrar os amigos, estava todo mundo no celular, não é? Eu aposto que todo mundo hoje trocaria o celular para dar um abraço num pai, na mãe, no neto, num amigo, em qualquer pessoa. Entendeu? Quando, né, a vida começa a ser ressignificada, não é? E hoje a gente está passando num processo coletivo de ressignificação, se Deus quiser, não é? Mas o meu processo individual, sim, com certeza absoluta. A vida, para mim, é uma outra coisa. Eu acho que o Paulo, de 2 anos atrás, ele morreu. Ele morreu. E nasceu uma outra pessoa que, pelo menos, tem muito mais cuidado. Que todos os dias, quando eu faço meditação, eu tento pensar, sabe, no que eu falhei naquele dia, no que eu quero como objetivo para o próximo dia. Sabe, tenho, por exemplo, buscado pessoas que de alguma forma eu magoei, sabe, para pedir, não é pedir perdão, sabe, mas para reatar laços, para poder dar um abraço, para poder dizer, olha, que bobagem, a vida é só uma passagem, é só um minuto, como diz Gonzaguinha, né, o sopro do Criador numa atitude repleta de amor, é só um segundo, não é? A gente vai o que é a nossa vida em relação à existência humana? Não é? É um segundinho, mais nada. Não sei se respondi aí, Cássio. Eu não sei. Eu acho que sim. Vou fazer outra aqui, Paulo, logo na sequência dessa aqui, tá? Depois, gente, se alguém quiser falar também, pode levantar. Tem um recurso de levantar a mão aqui, se alguém quiser falar alguma coisa, mas é ser sucinto, né, para poder render aqui o nosso momento. Bom, tem uma pergunta aqui capciosa, hein, Paulo? Eita! É assim, ter fé numa religião, seja ela qual for, ajuda a lidar com a doença? A primeira pergunta, são duas, uma na sequência da outra. E quem é ateu ou agnóstico? É mais difícil? Cara, eu lembro do amigo meu. Eu tenho um amigo meu que é ateu, né? E que ele passou por uma situação muito difícil, eu não vou citar, porque pode alguém identificar. E ele virou para mim e falou assim: Nossa, Paulo, a única coisa que eu queria era acreditar em Deus, porque eu teria alguma coisa para me segurar. Eu acho que faz uma diferença imensa, imensa, não é? Mas às vezes eu estou conversando com amigos meus que não acreditam em Deus, não é? E eu falo, cara, você já levou uma anestesia geral? Eu levei 2 já, né? Você leva anestesia geral? Juro para você, é muito engraçado. Eu achei que você sonhava, entendeu? Nada. A primeira que eu levei foi para fazer a bariátrica. Aí, 1 segundo depois, eu ouvi a mulher falando assim: o senhor está bem? Eu virei para ela, que eu gosto de brincar, eu falei: a senhora que me diga se eu estou bem, eu sei lá, né? Aí ela falou: não, pode respirar normal, porque eu estava respirando assim. Aí eu falei: já foi operado? Ela falou: já. Aí eu passei a mão. Então, você encontra um nada, não é? Como eu acredito em Deus, eu tenho certeza que eu vou encontrar com as pessoas que eu amei, com as pessoas que me amavam, com as pessoas com quem eu me relacionei, só que num outro nível, num outro plano, sem essa mesquinharia, sem essa, sei lá, sem essas coisas ruins que a gente acaba tendo, né? Acaba adquirindo aqui. Agora, eu acho que ter fé, seja em qualquer religião, qualquer fé, não é? Ela nos dá um conforto muito grande mesmo. Você poder colocar os seus joelhos no chão, levantar as mãos e pedir a ajuda de Deus e sentir isso, sentir mesmo. Eu lembro aquele médico lá de Curitiba, eu voltei lá em setembro, quando eu falei que tinha aquela dor, eu voltei lá, eu virei para ele e ele olhou para mim e falou assim: Paulo? Eu falei: por quê? Ele falou: eu achava que você ia morrer. Entendeu? E quando eu falei, lembra que eu tinha um PSA de 720, o médico esperava que fosse 500 e depois era 8, eu atribuo isso, tá,
aos pedidos que eu fiz para amigos orarem por mim, para instituições barrais orarem por mim, para amigos de outras religiões, de outras fés orarem por mim, eu atribuo isso a Deus. Agora, não significa que se eu morrer semana que vem, Deus terá falhado comigo, não, pelo amor de Deus. Tá? Deus não tem nada com isso. Mas eu acho que sim. Porque pode ser que o propósito dele para mim seja isso. Eu fico brincando, falo, gente, era para ter morrido em 2018. Eu estou em 2020. Então, tem 2 anos aí de vantagem. Mas que eu acho que é muito facilitado, com certeza é. Com certeza. Ok. Sem dúvida alguma. Ok. Alguma. Então, isso me fez me sentir muito mais próximo de Deus. Eu sou muito agradecido à doença que eu tenho, porque ela me reaproximou, sabe, das minhas crenças, da minha relação com Deus, sabe, e que eu acredito me torne uma pessoa bem melhor. Okay. Tem uma pergunta aqui, o Paulo, e eu vou me atrever a responder porque eu estava conversando sobre isso há umas 2 semanas atrás, sobre a questão da felicidade, né? Perguntaram aqui, comparando, falando assim, tem uma fala budista que diz, o problema é você acha que tem tempo. Ter a mortalidade para lidar diariamente torna a vida mais consciente desse todo que você fala, né? E aí, trazendo também, eu acho que a pessoa é o Becariello, eu não sei, não tenho o nome da pessoa aqui, essa pessoa que escreveu. E o negócio é o seguinte, Obrigado, você sabe. Gente boa. Seguinte, numa pesquisa um tempo atrás, parece que o país considerado com o maior índice de felicidade, se eu não me engano, era o país chamado Butão, alguma coisa assim, fica numa região erma. Da felicidade. E é um país em função da cultura, acho que budista, inclusive, né? É isso. Comum, é rotina deles falarem, adivinha sobre qual assunto todos os dias? A morte, né? Lógico, né? Então, o Becariello colocou assim, né? Sinto que esse todo que você fala, né? Consciência desse todo que você está falando e tal, da integralidade da vida, né? A gente fica mais consciente, mais feliz, logicamente, com isso. A gente está vendo através da sua postura perante esse momento, né? E tal. E ele coloca assim, sinto que esse todo também tem bastante conversa com a filosofia oriental, ou seja, diferente daquilo que nós aprendemos na nossa civilização judaico-cristã ocidental. Tem alguém que falou dessa questão dessa cultura também para cima. Você pode comentar para a gente? Claro, eu acho que tem uma coisa assim, bem bacana que eu também queria falar, que assim, o que é felicidade, né? E nós somos educados para buscar a felicidade e ser feliz, não é? E talvez a gente devesse ser educado para sermos pessoas melhores. E ao sermos pessoas melhores, nós vamos ter mais paz e naturalmente vamos ser pessoas mais felizes, não é? E eu acho que lá, quando eles falam do Ministério da Felicidade, eu acho que está ligado exatamente isso, essa questão da paz interior, né? Geralmente, os budistas fazem muita meditação, né? Eles fazem... e tem uma coisa que a gente não tem muito, né? No mundo cristão, judaico-cristão, que é essa noção do pecado, de muita pressão, né? Sobre pecado e sobre inferno, essas coisas todas que são muito pesadas, não é? Então, eu acho que é isso. Cara, a gente recusar... É engraçado, eu não sei se meu filho já saiu, não é? Tomara que sim. Mas eu me lembro que assim, o meu filho, ele um dia quis ir comigo ao médico. Eu falei, não venha, fica em casa. Não, pai, eu quero ir. Eu falei, tá bom, vamos. E era na época que eles estavam fazendo, vocês sabem disso, mas câncer, você tem que descobrir qual câncer primário para ser tratado, né? E eu tinha metástase, quer dizer, eu tinha câncer no fígado, nos ossos, e estavam tentando achar qual era o câncer primário. Então eu tive que fazer uma série de exames. E eu me lembro que eu fiz uns exames horríveis. Um deles eu vou falar baixinho para vocês. Chama-se tomografia da próstata. Não façam. Se alguém pedir para vocês fazerem, sai fora, não faz. Exige anestesia geral, porque dói
dói, você não tem noção. Mas aí, beleza, fiz um monte de exame e fomos para o médico, meu filho quis ir. Chegou lá, o médico vira para mim e falou assim, bom, o senhor está com úlcera. Ele olha para minha cara, eu olho para a cara dele e eu começo a rir. Eu começo a rir, ele começa a rir também, entendeu? Meu filho fala, pai, por que você está rindo? Eu falei, mas qual o problema? Eu tenho úlcera. Eu tenho câncer. Qual o problema da úlcera? Eu falei, o que eu tenho mais? Ele falou, o senhor está com sinusite? Eu falei, ixi, já tá bom, né? Tá, beleza. E uma outra cena também interessante foi que ele foi comigo ao oncologista e ele vira para o oncologista e fala assim, qual é o estadiamento do meu pai? Sabe o que é estadiamento no câncer, né? Existem vários níveis que você é classificado no seu câncer, né? Ela olha para mim, eu faço assim com a cabeça, né? Ela fala 4. Aí ele fala assim, de quanto? Ela fala, de 4. Aí eu falei, calma, fica calma. Não se apavore. Entendeu? E é interessante, assim, como é que a gente lidar com isso de uma forma... Eu não gosto da palavra positiva, porque senão fica parecendo aquela coisa de pensamento positivo. Mas de ligar, eu aprendi com Salomão, se ele estiver aí me ouvindo, eu aprendi uma coisa maravilhosa, assim, meu grande amigo, meu irmão, assim, que a gente tem que aprender a rir da desgraça, nego. Rir de palhaçada, de brincadeira é fácil. O negócio é rir da dor, é rir, sabe, quando você está na dificuldade, você aprender a rir, aprender a agradecer por isso, entendeu? Porque, nossa, a vida é a melhor coisa que a gente tem, não é? Eu confesso que já esqueci qual era a pergunta. Cássio, ajuda aí que eu esqueci qual era a pergunta. Não, era sobre a questão dessa relação, da diferença da cultura, né? Porque já 2 pessoas compararam a cultura, a nossa cultura que nós vivemos aqui, né? A judaico-cristã ocidental com a oriental, né? Então, eles estão percebendo que tudo que você está falando aqui vem muito lá dessa questão da filosofia oriental, da cultura oriental. O que a gente precisa entender é que naquilo que você falou inicialmente, né, das religiões, né, das grandes religiões mundiais, né, nenhuma delas é ocidental. Todas as grandes religiões mundiais elas vieram do Oriente, não é isso? Então, elas têm algumas características, né, que a gente precisa aprender com eles. Essa troca entre Ocidente e Oriente é muito bacana, não é? Por exemplo, a prática da meditação é uma coisa maravilhosa. Abdu'l-Bahá, que é filho do Bahá'u'lláh, fundador da fé Bahá'í, ele fala: se você quiser conhecer a Deus, conheça-te a ti mesmo. E a forma que você tem de conhecer a você mesmo é fazendo meditação. Não é? É meditando. Não é? Então, tipo assim, eu acho que essa tranquilidade que eles têm, não é? Perante a morte, não é? E aqui é engraçado. Eu falo do meu filho, eu acabei esquecendo, era isso. E o meu filho ficou com problemas, ele ficou com problemas. Ele meio que, assim, quase que se afastou de mim. Eu cheguei e falei: filho, o que está acontecendo? Ele falou: pai, toda hora que eu olho para você, eu fico numa tristeza. Eu falei: tá, imagina se você fica triste, como é que você acha que eu vou ficar sem você? Que é minha fortaleza, né? Sem os meus 2 filhos, né? Que são minhas fortalezas, são meus netos, né? Meu netinho é um barato, cara. Meu netinho é o máximo. Um dia desse ele virou para mim, ele tinha 4 anos, quando ele ficou mais ou menos sabendo o que estava acontecendo comigo. Ele falou assim: vovô, você vai morrer? Aí eu falei: vou. Aí ele falou: eu vou ter que arranjar outro avô? Eu falei: não, Theo, tá vendo aquela estrela lá? Aí ele olhou, falou: tô. Eu falei: pois é, o vovô quando morrer vai ficar mais ou menos como aquela estrela. Ele falou: então tá bem. E eu lembrei agora de uma coisa interessante. E aí é ocidental, não é oriental. Do Saint-Exupéry, que todo mundo acha que leu O Pequeno Príncipe. Não é? No Pequeno Príncipe é a saga de um príncipezinho que sai do planeta dele para ir visitar outros planetas, não é? E ele vai circulando por planetas onde ele vai encontrando pessoas muito estranhas à cultura dele, não é? E ele larga para trás uma rosa que ele coloca numa redoma para ser protegida, não é?
E aí, uma cena muito bonita é quando ele encontra uma raposa, que a raposa, eu não sei agora, eu não lembro direito, porque há muito tempo que eu não li, né? Eu acho que a raposa ele chama a raposa para brincar com ele, e ela fala não, que ela não tinha sido cativada ainda. Aí ele pergunta para ela o que era cativar, e ela vai explicando para ele, não é? E no final, ele tem que morrer para poder voltar para o país dele, para a terra dele, para o planeta dele. Então ele usa uma cobra, se não me engano, venenosa, para morrer. E aí a raposa pergunta para ele, para que valeu isso, então, eu ter te conhecido, se agora eu vou te perder? Aí ela fala, não, você não vai me perder, porque eu vou estar na estrela. Aí ela fala assim, qual estrela? Mostra a estrela para mim. Ele fala, não, eu não vou te mostrar. Porque se eu não te mostrar a estrela, todas as noites no céu, todas as estrelas estarão brilhando para você. Olha que coisa linda, não é? Porque é isso, não é? A vida é isso, a vida é uma passagem que a gente tem que aprender, né? Que é um aprendizado. E quando você pode ter a oportunidade de lidar com uma doença crônica, com alguma coisa desse tipo, que te leva a essa reflexão, eu acho que isso é um ganho, sabe? Eu acho que não... É aquilo que o Jaime Stein, qualquer desse eu aprendo a falar o nome dele, diz, né? Não gostaria que ninguém tivesse um câncer, mas não gostaria também que ninguém perdesse a oportunidade na vida de viver isso, de viver essa experiência, né? Da finitude, né? Da finitude palpável aqui, que você sente, que pulsa na tua veia, que você sabe que está indo pro teu destino, que é o destino de todo mundo. Não é? Isso aí. Então, gente, a gente tem alguns recadinhos do coração aqui para o Paulo. A gente está no nosso horário já também, Posso né, só Paulo? falar uma brincadeira antes de qualquer coisa? Por favor. É porque, assim, eu tinha um medo, né? Que era, eu sempre brinquei com as pessoas, falavam assim, olha, quando eu morrer, se vocês olharem para o caixão e eu estiver com cara feia, por favor, orem muito por mim, entendeu? Porque eu não morri na paz que eu queria. Graças a Deus, o funeral Bahá'í é feito de um ritual completamente diferente. O caixão ela tem uma Seu sobrinho. O Márcio, seu sobrinho, está te mandando um abraço, um beijo, tá? Amo esse garoto. Temos também aqui recado do pessoal de Lisboa, do pessoal de Coimbra também mandando abraço, dizendo que gosta muito de você, né? Tem gente que falou que você está se tornando um ser mais bacana e mais bonito, Paulo. Olha o cabelo tão. Aí, tá vendo? Ok? O Massoud, ele fez uma contribuição aqui no chat, mas eu percebi que não é uma pergunta para você não, tá, Paulo? É uma pergunta para nós que recebemos a sua contribuição aqui, né? Ele fala sobre essa questão dessa dualidade da vida entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Que não tem como fugir dos dois, mas que o material é mais evidente, logicamente, né? Então, todos os dias aprendemos a nos desapegar, ou pelo menos precisamos aprender a nos desapegar, né? Desse mundo material que nos cerca, né? E talvez em algum momento todos nós devemos nos perguntar: por que às vezes achamos tão difícil viver a vida, valorizar a vida material e espiritual como um tesouro, as duas ao mesmo tempo, né? Olha que pergunta bacana que o Massoud fez aqui, né? E ele lembra também, né? Isso é uma responsabilidade de todo mundo, um cuidando do outro. Não é uma responsabilidade só minha, mas a minha responsabilidade também com quem eu tenho contato, né? Olha que legal. Obrigado, Massoud. Você é o cara. Ô, Cássio, quando eu tinha 15 anos, eu lembro eu trabalhava no Banco do Brasil como menor aprendiz, e tinha um contínuo que ele falava uma coisa que eu nunca esqueci. Ele virava e falava assim: para que tanto orgulho se o futuro é a morte? Se a gente pensasse na morte, um monte de coisa a gente deixaria de lado. Um monte. Ok. E, Paulo, você pediu para eu ler uma oração no início, ok? Lembra?
E você falou para eu ler de novo no final, mas você queria fazer alguma consideração antes, para que essa oração, esse texto, né, fizesse o sentido que você quer, né, que todo mundo perceba. É porque é o seguinte, eu acho que essa oração ela é muito bonita, porque ela fala que com um olhar ele cura 100 mil males incuráveis. Não é isso? E que depois ele fala bem assim, mas ele faz o que lhe apraz. Então é melhor para ti curvares a cabeça e colocar a sua cabeça, não é, nas mãos de Deus. Então, na verdade, eu sempre penso isso, sempre. Eu sempre que faço minhas orações, peço a Deus para continuar aqui, porque é um lugar muito bom, eu amo a minha vida, amo os meus netos, amo os meus filhos, amo os meus amigos, amo Coimbra, amo Lisboa, amo Portugal, amo cada um de vocês, amo um monte de gente que não está aqui, entendeu? E que eu gostaria de ficar muito tempo aqui. Mas, se o propósito de Deus for outro, nenhum problema, nenhum problema. Acreditem, eu vou, agradecido a Deus pelos meus 60 anos de vida, pelos meus 2 filhos, pelos meus 3 netos, pelas minhas noras, por vocês, meus amigos, por pessoas maravilhosas que eu conheci, por 1000 viagens que eu fiz por esse mundo, pelas vidas todas que eu vivi, entendeu? Eu só tenho a agradecer. Eu tenho amigos de 50 anos. Virgínia, há quanto tempo nós somos amigos? Rosana, Ludiar, há quanto tempo nós somos amigos? Eu conheci o Ludiar, eu tinha 10 anos, eu tenho 60. Rosana, desculpa, o Ludiar foi com 15, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que é um privilégio muito grande. Eu acho que eu só tenho a agradecer. Só falar baixo que eu não quero que Deus ouça, porque depois ele me mata hoje. Eu não confio, não. Mas pode ir, Cássio, desculpa. Olha lá, então. Então, aquela mesma oração, né, que eu li no início, né, que representa justamente esse estado, esse estágio que o Paulo chegou, adquiriu, se desenvolveu, né, faz sentido agora com essa oração. É o que fica passando na cabeça do Paulo. Ou seja, ele colocou essa oração aqui como filtro da sua vida. Tudo que ele enxerga, que ele ouve, que ele sente, é através desse filtro dessa oração. E oxalá seja assim para todo mundo também, né, Paulo? Então vamos lá. Ó tu que estás te volvendo a Deus, fecha teus olhos a tudo mais e abre-os para o reino do Todo-Glorioso. A Ele exclusivamente pede o que quer que desejes. Dele exclusivamente pede, busca o que quer que busques. Com um olhar, realiza ele 100 mil esperanças. Num relance, cura 100 mil doenças incuráveis. Com um vislumbre, aplica um bálsamo em toda ferida. Com um aceno, livra os corações dos grilhões do sofrimento. Assim ele procede. E que recurso temos nós? Ele cumpre a sua vontade. Ele ordena o que lhe apraz. Assim, te é melhor curvares a cabeça em submissão e colocar tua confiança no Senhor todo misericordioso. É isso, só isso. E um pouquinho de coragem, um pouquinho de alegria, aproveitar a vida. Tem uma chargezinha, daqueles mínimos que a gente vê no Facebook, né? Tá o Snoopy e o Charlie Brown, eu acho. E o Charlie Brown fala para ele assim: a gente vai morrer, né? Ele fala: é um dia, mas hoje a gente está vivo. Okay. Então, acho que aproveitar isso, né? Aproveitar cada dia, agradecer pela oportunidade que a gente tem de crescer, de estar com quem a gente ama, de conhecer gente nova, de amar gente novas.
Isso aí. Ô, Paulo, eu não vou ler todos aqui não, mas o que está chegando aqui de elogios, eu vou falar algumas palavras-chave aqui que eu estou vendo, tá? Prazer, privilégio, honra, saudade, amo você, né? Amiga, amigo, né? Todos os seus amigos aqui estão se manifestando aqui no site. E eu estou entendendo, tá, gente, que é um agradecimento para o Paulo. Eu também, Paulo, agradeço, né, essa disponibilidade, esse amor, esse acolhimento, né, essa doação sua. Né? Agradeço a todo mundo também por ter participado. Né? Agradeço ao convite também do Paulo, da Rosana, da comunidade Bahá'í, para poder moderar esse evento. Né? E, poxa, muito legal, Paulo. Obrigado mesmo. Tá? Obrigado a vocês. Foi um privilégio para mim. Eu estou vendo a Virgínia aqui pedindo palmas, ok? Rosana, você consegue tirar o mute de todo mundo aí? Para o Paulo ouvir as palmas? É que eu vi isso esses dias aí numa live do Luiz, achei bacana. Olha só, palmas! Para vocês, principalmente. Foi lindo! Obrigada, Paulo. Obrigado a vocês. Obrigada. Te amo, Paulo. Meu